pessoal, bom dia. Vamos dar início, então, à coletiva de imprensa, né, relacionado à denúncia que surgiu ontem, né, contra o Hercílio Luz, relatando aí um jogador irregular. Então, a gente resolveu fazer essa coletiva para esclarecer as dúvidas. Foi uma surpresa para todos do clube, né? Depois o Acorce pode falar mais sobre isso. Quem vai falar, então, o nome do clube é o Marcos Acorce, diretor jurídico. E eu vou começar, então, fazendo perguntas de alguns colegas que não puderam participar e encaminharam. E como tem bastante gente, e a gente tem 40 minutinhos aí de gravação, então podemos, no máximo, até fazer 40 minutos dessa reunião online, eu vou pedir aí para a gente fazer, então, duas perguntas para o profissional de imprensa, pode ser? E tentar ser breve para dar tempo de todo mundo poder participar. De antemão, já agradeço aí a participação de todos. E vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui uma das primeiras perguntas. Foi o Eduardo, da NSC TV, que encaminhou. Ele diz o seguinte: depois do jogo contra o Brusque, o jogador Alisson não entrou mais em campo pelo Hercílio. Houve alguma orientação do jurídico para ele não jogar? Já havia esse temor por um julgamento? Então, Patrícia, respondendo ao Eduardo, não houve essa orientação do jurídico, tá? Até ele não jogou por uma opção técnica, opção do treinador. A gente escreveu um outro lateral direito, o Lucas, né? E como havia o Lucas para a posição, ele acabou não sendo escalado. Não foi por indicação do jurídico essa iniciativa. Tá certo. Uma outra pergunta dele é se punido cabe recurso e se o clube vai recorrer. Mas acho que a gente pode deixar para falar isso. Provavelmente essa é a questão de alguns dos nossos colegas também. Matheus, da NDTV, também mandou algumas perguntas aqui. Ele pergunta se o Hercílio Luz não tinha conhecimento dessa irregularidade. Desculpa, quem fez a pergunta, Paty? Deixa eu pegar aqui novamente. É Matheus, da NDTV. Então, Matheus, o Hercílio, ao escalar o atleta ali, né, ele tinha um conhecimento da legislação, inclusive, até vou falar mais adiante disso, existe doutrinas, jurisprudências, né, decisões no sentido de que o Hercílio Luz fez o correto ao escalar o atleta, né, e é isso que a gente vai alegar na terça-feira nesse julgamento. Então, o Hercílio tinha, sim, conhecimento e fez de forma ciente a escalação do atleta ali. Tá certo. Tem mais algumas aqui, mas eu vou abrir, então, agora para quem está ao vivo conosco. Vamos ver como é que a gente pode se organizar aqui, porque tem bastante gente participando. Se quiserem levantar, tem uma mãozinha pelo Zoom, se quiserem levantar, quem quiser fazer primeiro, ou chamar no chat também. Pedem a palavra no chat. Matheus Aguiar, da Rádio Cidade, pode começar, então. Posso? Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Eu queria, Marcos, entender o que aconteceu entre o dia 6, que foi o dia do julgamento do Alisson, e o dia 10, que foi o dia do jogo com o Brusque. Porque, pelo que a gente apurou, o Hercílio sabia do julgamento, participou, o Alisson participou, então o clube sabia da punição dele de um jogo. O que aconteceu nesse intervalo? O clube ele não tinha a noção de que se o Alisson entrasse em campo contra o Brusque, poderia ter problema? O Matheus, então, o que ocorreu? O julgamento foi numa terça-feira, dia 6, né? O próprio Ali, até tem uma pergunta ali que a Paty recebeu sobre essa questão da defesa. O clube fez defesa, tá? Tanto escrita, a gente tem essa defesa escrita, quanto na questão do julgamento, o nosso advogado participou junto com o Alisson, então o clube apresentou defesa, né? E na própria sessão do julgamento, até tem um áudio do Alisson explicando isso, da data, foi dito que ele estava liberado para participar desse jogo no sábado, né, que era o jogo subsequente à sessão de julgamento. Então, em virtude disso, em virtude de a gente conhecer essa legislação que eu citei, que entende que o Hercílio Luz fez o correto, a gente optou por escalar o jogador, né? Até porque foi reiterado ali na sessão que estava correto a escalação dele. Matheus, queres fazer mais algum questionamento? Não, é tranquilo. A federação liberou o Hercílio para escalar o Alisson, é isso? Na realidade, a federação não, Matheus. O que aconteceu foi que no julgamento, né, até temos a conversa com o Alisson ali, foi avisado que ele estava liberado para disputar a partida, né? Foi na própria sessão de julgamento que ocorreu essa afirmação. Obrigada, Matheus. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta para o nosso diretor jurídico? 11 com mais 7 minutos, não sei se... Estamos te ouvindo, Giovanni, pode fazer. Bom dia, o Marcos Acorce, estamos ao vivo aqui na Rádio Tubá. E a pergunta ao Marcos, claro que é polêmico esse assunto, e alguns questionam, mas só agora que surgiu isso, o julgamento foi no início de abril,
tem a teoria da conspiração, o Criciúma é interessado nesse processo. Coincidência ou realmente tem alguma teoria da conspiração, alguma coisa estranha está acontecendo, Marcos? Ô, Giovanni, a demora pelo julgamento se deu, o TJ dele trocou a secretaria dele, né? Então, alguns julgamentos acabaram atrasando e a demora se deu por conta disso, não por teoria da conspiração, porque a gente não acredita, né? O TJD entendeu que tem alguma coisa suspeita ali no jogo, né? Entende que houve um erro, na nossa parte a gente entende que não, e a gente vai tentar buscar isso na terça-feira, mostrar que a gente realmente acertou a escalar o atleta. Giovanni, mais alguma pergunta? Sim, e aí, em cima desse julgamento, claro que agora é a questão, o que pode acontecer? Tá, o Ercílio pode ser absolvido, mas se for punido, para deixar bem claro, Marcos, são 3 pontos, realmente ele pode perder apenas 3 pontos, ou tem alguma possibilidade de perder mais de 3 pontos, ô Marcos? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa parte da pontuação. No caso de escalação de jogador irregular, Giovanni, o que ocorre? A gente perde os pontos que a gente conquistou naquela partida e mais 3 pontos a título de punição, digamos assim, né? E tem a possibilidade de uma multa também, né? Então, no caso do Ercílio, o que ocorreria? A gente perdeu aquele jogo para o Brusque, né? O placar de 2-1, a gente não teria pontos para perder daquela partida, a gente perderia esses 3 pontos, que seria essa punição, indo a 9 pontos, e também estaria passível de uma multa, né? E daí ficaria a critério do julgamento. Certo, Giovanni? Patrícia? Oi, bom dia, Eduardo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Marcos. Mais um questionamento agora do colega Eduardo Ventura. Vamos ouvir. Com relação, Patrícia, perdão, doutor Marcos, com a imagem, né, a repercussão dessa forma negativa que o Ercílio está sendo apontado como um clube que ocasionou uma situação desconfortável no Campeonato Catarinense. Como que o clube tem que trabalhar com essa imagem na parte jurídica daqui para frente, para que erros como esse, se houve erro ou não aconteçam mais? Então, Eduardo, primeiramente, bom dia. Como eu havia dito, na nossa interpretação não houve erro. A gente vai buscar provar isso na terça-feira, né? A gente fica tranquilo, a gente sabe todo o controle que a gente tem aqui, não só na parte jurídica, como na parte do futebol, né? A gente sabe que erro como esse não pode acontecer no clube de futebol. Então, a partir do momento que a gente escalou o atleta, a gente estava embasado em algo. E é isso que a gente vai demonstrar na terça-feira. No direito, a gente tem a intempestividade também da perca de prazo, né? O TJD, será que não esticou demais esse prazo para fazer o julgamento e acabou prejudicando o andamento da competição, já que a temporada 2021 foi até 31 de janeiro com o final da Copa Santa Catarina, ou 7 de fevereiro com o final da Copa Santa Catarina? Isso é uma das coisas que a gente está analisando também, né? A gente tem advogados tanto aqui em Tubarão quanto em Florianópolis, né? A gente está em contato direto com eles aí desde o início da manhã, a gente está analisando tudo que é possível, mas houve essa troca de secretaria no TJD, né? Que acabou atrasando um pouco os julgamentos aí. Isso aí era sabido por praticamente todos os clubes, né? Então, teve essa questão administrativa lá, mas a gente está analisando tudo que é possível. Patrícia, Fábio Machado. Oi, Fábio, bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo espaço. Eu queria reforçar novamente com o Marcos aí, refazer uma pergunta, que ele disse que nessa sessão do julgamento do TJD, alguém disse que o jogador estaria liberado. Mas que alguém é esse, Marcos? Existe algum documento que liberaria esse jogador? Da onde que saiu essa mensagem? Ó, pode jogar com ele que ele está liberado. Se puder responder, por gentileza, agradeço. Bom dia, Fábio. Então, Fábio, essa sessão de julgamento eu não participo. Quem participa é o advogado aqui do clube, né? E participou juntamente com o Alisson, né? Então, a gente solicitou a cópia da gravação dessa sessão, né? Até para ter essa prova que realmente liberaram ele ao vivo ali no momento, né? Falaram que ele estaria apto a jogar. Quem disse isso, eu não consigo te informar no momento, justamente porque eu não participei daquela sessão. Mas a gente vai buscar essa cópia para apresentar isso na terça-feira. E teve alguma outra questão agora. Ah, tá. A questão da escalação do jogador ou não, a partir do momento que o nosso supervisor ali vai fazer a súmula, o próprio sistema bloqueia, caso tenha alguma restrição para o cartão, enfim. E o Alisson foi inscrito normalmente, então é mais um ponto que a gente achou, no mínimo, estranho. Só me permite uma outra pergunta. Caso o Ercílio seja punido, a intenção é ir para o Rio de Janeiro, para o STJD, quer dizer, continuar insistindo na tese da razão em defesa do Ercílio Luz? Isso tudo vai depender muito, Fábio, do julgamento de terça-feira, né? A gente tem que ver o que vai ser alegado ali pela promotoria, qual vai ser a decisão final. Se tiver embasamento para a gente seguir adiante, o clube pretende sim, mas a gente vai ver qual vai ser a decisão final lá. Tem que aguardar.
certo. Obrigado. Obrigada, Fábio. Álvaro, quer ser o próximo? Pode ser. Bom dia a todos, então. Em cima daquilo que o pessoal da Rádio Tubá perguntou anteriormente, né, de uma possível teoria de conspiração ou algo relacionado a isso, até porque a gente cobre aqui o Marcílio Dias aqui em Itajaí. O Marcílio Dias é o próximo adversário da Chapecoense e o jogo está suspenso devido a isso. Houve anteriormente, em algum outro jogo, algum caso semelhante ou caso de atleta semelhante durante o campeonato e foi escolhido justamente esse jogo, esse caso específico? Da parte do Hercílio Luiz, não. A gente não tem conhecimento pelos outros clubes, né? Mas da parte do Hercílio Luiz, não. Todos os atletas escalados estavam regularizados ali e aptos para ir para a partida. Tá certo. E com relação a manifestações de outros clubes, né, vocês têm acompanhado isso aí? Têm visto como está o andamento disso aí, a repercussão que deu para o campeonato? A gente está acompanhando sim, Álvaro. A gente está acompanhando, inclusive, através de vocês, os jornalistas aí que trazem as notícias em primeira mão. Inclusive, a gente soube através de vocês, dessa questão da denúncia, né? Antes de saber pelo próprio TJD, a gente foi pego de surpresa por vocês. E a gente acompanha praticamente todos os julgamentos, né? Até porque pela questão da jurisprudência, né? Para a gente poder utilizar a nosso favor em algum momento. Então, a gente está bem ligado em tudo isso aí sim, Álvaro. Tá certo. Obrigado. Obrigada, Álvaro. Agora o Heitor gostaria de fazer uma pergunta também. Heitor, pode fazer. Bom dia, Heitor, da Rádio São Maior, de Criciúma. Eu queria saber como é que foi essa denúncia. Ela partiu do Tribunal de Justiça? Algum clube, de repente, fez essa denúncia para que houvesse essa denúncia? Para que houvesse essa situação? O Hercílio tem algum conhecimento sobre isso? O Heitor, o que chegou para nós, a gente até não teve acesso aos autos ainda, né? A gente solicitou, assim como a sessão de julgamento, mas o que chegou para nós foi que partiu da Federação Catarinense de Futebol, que ao constatar o erro, fez a denúncia junto ao TJD sobre essa suposta escalação irregular. Essa é a notícia que a gente tem aqui. E é comum que a federação faça essa denúncia ao tribunal ou é algo inusitado? Então, Heitor, a gente vê muito partir dos clubes, né? Se o clube se entende prejudicado, é o clube que toma essa iniciativa, mas a federação, ela pode sim levar isso adiante, é um dos papéis dela, como foi o que ocorreu no caso em questão. Perfeito, obrigado. Obrigada, Heitor. Próximo, gostaria de fazer algum questionamento? Mais alguém? Paty, pode ser eu? Pode, César. Não tá, aqui o César, o nome tá estranho aí, né? É o nome aqui da nossa técnica, mas enfim. Bom dia a todos, César Augusto aqui para a Rádio Cidade de Tubarão, estamos ao vivo também. A Corse, o negócio é o seguinte, além de o Hercílio perder possíveis pontos, caso seja condenado na próxima terça-feira, o Hercílio teria uma multa também a pagar. Como é que o clube recebe esse tipo de informação também? Porque a multa seria de R$100 a R$100.000. Além da perda de pontos, também há uma preocupação financeira, Marcos. César, realmente a gente vive um período aí de incertezas, né? Muito complicado a arrecadação de verba, né? Não só para fazer o futebol, quanto para talvez pagar essa penalização aí. A gente recebeu com surpresa, né? E a gente pretende fazer a defesa não só no sentido de perder pontos, não só na esfera esportiva ali da tabela, né? A gente também não quer ser punido com essa multa, porque a gente entende que a gente escalou o jogador no nosso direito, a gente estava resguardado, e a gente pretende provar isso terça-feira lá nessa sessão. Corse, se me permitem mais uma, há algum outro atleta que vocês possam ter alguma preocupação desse campeonato catarinense, algum jogador que, numa eventualidade, possa ter sido escalado de forma irregular? Passaram alguma outra coisa para vocês ou realmente é só a questão do Alisson, que já parece ser uma questão complicada? César, é só a questão do Alisson mesmo, tá? A gente teve até julgamento de outros atletas que estavam aqui na Série B, mas que não se encontram mais no clube, tá? Então, a nossa única preocupação no momento é com o Alisson. Naquele julgamento, Corse, que vocês tiveram antes da partida contra o Brusque, assim, eu gostaria que você trouxesse mais detalhes deste dia específico onde o Alisson se encontrava, inclusive, no julgamento, certo?
Sim, ele se encontrava, ele participou do julgamento junto com o nosso advogado, né? E, como eu disse, na própria sessão ali, ele pegou um jogo, né? Que o nosso entendimento aqui já havia sido cumprido e foi liberado para jogar, nas palavras de quem estava na sessão ali. A gente até pediu a cópia para reafirmar isso na terça-feira. E eu não consigo dar mais detalhes, porque quem participa dessas sessões de julgamento é o nosso advogado, né? No caso, ele participou com o Alisson, né? Eu estou em contato com ele. A gente está conversando aqui até para a elaboração da defesa, mas eu não consigo dar mais detalhes fora isso, porque eu estaria especulando, que eu tenho conhecimento dessas informações que eu já passei. Ok. Obrigada, César. Mais alguém? Gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto o pessoal se Posso fazer uma outra? Pode, Matheus, pode. Ô, Marcos, o Hercílio entende, então, que, por exemplo, expulso na final da Série B, a punição tinha que ser no primeiro jogo da Série A, quer dizer, a regra, entre aspas, mais básica, cumpre no jogo seguinte, é essa linha de raciocínio do clube? Isso, Matheus. Uma das nossas linhas de raciocínio, a gente está desenvolvendo outras, é essa sim, da suspensão automática pelo cartão vermelho, né? Tem embasamento legal nisso e a gente pretende demonstrar na terça-feira. Tá, eu não sei se houve alguma conversa, enfim, porque o Metropolitano teve algo semelhante. O Metropolitano teve um jogador expulso, aliás, contra o Hercílio, o último jogo do time de Blumenau na Série B, era o Roberto, e o Roberto jogou a partida de estreia do Metropolitano contra o Avaí na ressacada. Eu não sei se o clube conversou com o Metropolitano ou se baseia nesse caso, porque eu também não tenho informação, né, se foi denunciado, enfim, porque me parece até um caso parecido, né? O Metropolitano não seguiu essa linha que o clube acredita, por exemplo. Não sei se tem algo a acrescentar no clube. O Matheus, então, o caso do Roberto ali, ele foi julgado na última semana de janeiro, salvo engano, né? E a gente até está com o resultado do julgamento sendo analisado aí pelos nossos advogados, né? A gente está trabalhando junto disso também, porque realmente é um caso semelhante. E a gente pretende extrair disso algo para a gente levar para a terça-feira lá. Tá, tem uma explicação de ele ter sido julgado no fim de janeiro, numa expulsão que foi uma semana antes, eu acho, 2 no máximo, e o Hercílio só em abril. Como é que o clube enxerga essa diferença no julgamento de clubes? Então, Matheus, como eu havia falado, teve essa troca de secretaria, né? A gente não sabe como é que é formada essa pauta de julgamentos aí, a gente não tem esse conhecimento, mas a gente entendeu devido a essa troca de secretaria, né? Mas é algo que a gente também está analisando. Como eu falei, os nossos advogados, tanto aqui em Tubarão quanto em Florianópolis, eles estão reunidos aí desde as 7 da manhã e estão analisando todas essas questões para a gente suscitar lá na terça-feira. Obrigado. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, Heitor. Eu queria saber se consta no regulamento de alguma forma que quem é expulso no último jogo, último jogo, né, de um torneio, ele acaba não cumprindo automaticamente a suspensão no próximo e tem esse aguardo pelo julgamento. E também está rolando uma informação de bastidor que o Hercílio seria considerado culpado, mas não perderia os pontos, ele apenas tomaria uma multa. Se também vocês já trabalham com essa possibilidade, de repente, no julgamento, trabalhar para que não se perca pontos, mas que sim, que apenas essa multa seja aplicada. O Matheus, então, desculpa, Heitor. Heitor, então, existe essa previsão da escalação do jogador, como o Hercílio fez, existe legalmente, tá? A gente tem conhecimento dela, inclusive, eu não tenho um artigo aqui, mas posso até te encaminhar depois, porventura, se tu solicitar a parte ali. Então, a gente fez respaldado na legislação, tá? Em nenhum momento a gente foi omisso, em nenhum momento a gente foi negligente. A partir do momento que o atleta entrou em campo, a gente fez respaldado na legislação. E sobre alguma punição que não seja perda dos pontos, a gente trabalha com a absolvição, tá? A gente entende que a gente não é culpado e, fora isso, a gente entende como uma penalização e não como algo diferente. Só para entrando nesse assunto ainda em relação ao clube, né? O Antônio Faustino, só bem para desligar teu microfone que está dando. Desculpa. Fechou. Daí acho que fica melhor para quem está acompanhando. O Antônio Faustino da Rádio Tubá, ele coloca o seguinte, ele questiona se o clube foi notificado para fazer a defesa do jogador. Ele entende pelo jeito que não foi. Então, como e em que data recebeu a notificação da punição do atleta? Foi feita essa audiência, né, online, mas o clube recebe alguma notificação posteriormente a isso? Paty, então,
Acho bom desligar o microfone. Ô, Paty, então, o que acontece, né? O clube apresentou defesa sim, a gente tem a comprovação que foi encaminhada a defesa escrita, tem a comprovação que o nosso advogado junto com o Alisson esteve no julgamento para realizar a defesa oral também, tá? E geralmente essas decisões são publicadas no dia seguinte no próprio site da Federação Catarinense de Futebol. Você entra lá no link, ali na aba TJD, já vai encontrar as decisões do dia anterior, né? Então, a gente tinha conhecimento, a gente realmente participou, a gente fez a defesa e acho que essa era a questão, né? Certo. Mais alguém, gente, para fazer alguma questão? Álvaro, né? Álvaro levantou a mão. Isso. Eu ia perguntar justamente o que o colega havia perguntado antes com relação à possibilidade de transformar em multa essa perda de pontos, né? Caso não ocorra e o time realmente seja rebaixado, existe um plano B, existe alguma coisa já em mente para que essa possibilidade aconteça? Desculpa, como é que é o nome? Álvaro, do Sport SC, Itajaí. Álvaro, então, a punição desportiva, digamos assim, né, porque a multa também seria desportiva, mas seria a perda dos 3 pontos, né? Caso a gente perdesse 3 pontos, a gente iria 9 pontos e, da mesma forma, a gente não entraria na zona de rebaixamento. Então, essa questão do rebaixamento, nesse momento, não nos preocupa, né? O que nos preocupa é realmente o clube ser punido, perder esses 3 pontos e ficar fora da zona de classificação, que foi algo que a gente conquistou em campo. Então, questão de multa, questão de perda de ponto, a gente entende que vai ser uma punição igual. A gente entende que a gente fez certo a escalar o atleta e é isso que a gente vai buscar comprovar lá. Tá certo. Não, é porque alguns sites ontem à noite, eles davam já quase que como certo, ali na hora que a gente soube da notícia, quase que como certo já o rebaixamento do Hercílio Luz, né? É lógico que teria, como já falado anteriormente, interesse por parte do Criciúma, enfim. Então não existe nenhuma possibilidade do clube ser rebaixado. De acordo com a denúncia, não. A gente perderia 3 pontos, né? Iria para 9 pontos ali, mas de qualquer forma, nos critérios de desempate, o clube permaneceria fora da zona de rebaixamento ali. Certo, obrigado. Certo, pessoal. Pode ir encaminhando para finalizar aqui então a nossa coletiva. Mais alguém quer fazer uma última pergunta? Ô Marcos, se permite mais uma, você ou alguém do departamento jurídico do clube se sente como num momento como esse em relação à continuidade do clube? Porque imagino que vocês tenham vivido últimas horas muito turbulentas. Se em algum momento pensou em, por exemplo, colocar o cargo à disposição ou o presidente falou algo com você sobre isso? Como é que ficou essa questão de continuidade do trabalho seu e de outros integrantes desse departamento? Matheus, na realidade, o departamento de futebol e o jurídico trabalham praticamente lado a lado, né? Então, esse suposto erro teria a responsabilidade de muita gente, né? Eu em nenhum momento pensei em deixar o cargo à disposição, até porque é justamente nesse momento que o clube precisa de mim, né? Se eu estou aqui é justamente para nesse momento eu fazer a defesa do clube e conseguir essa vitória, digamos assim, na terça-feira. Então, não, eu pretendo continuar no clube, o Maurício me deu total respaldo, né? O nosso advogado, os nossos advogados têm total respaldo também, né? Então, a gente permanece juntos aí para conseguir essa vitória na terça-feira. Patrícia e Marcos, posso fazer mais uma? Pode, vamos fazer para finalizar, Giovanni. Não, só a última, então, em cima disso, da diretoria, enfim, então, para deixar claro, o Marcos, pelo que você explicou, vocês tinham conhecimento, acompanharam o julgamento, o departamento de futebol não errou, não cometeu nenhuma falha quanto a essa escalação. Ô, Giovanni, então, quando o nosso supervisor aqui, ele vai fazer a súmula ali, né, vai escrever o atleta para a partida, caso haja algum erro com ele, que ele não possa ser relacionado, o próprio sistema avisa, né? Eu não sei te dizer se dá um erro, se vem uma notificação, enfim, mas o próprio sistema avisa. Já aconteceu isso com outros clubes, né? Que os clubes foram avisados que tinha esse erro, digamos assim, e aqui quando a gente foi fazer essa inscrição do Alisson, acabou não aparecendo nada, né? O que respaldou mais ainda a nossa decisão de colocar ele em campo. Certo? Então tá. Agradecer a todos que participaram então dessa coletiva. Acho que foi bem esclarecedora, né? E então, na terça-feira a gente vai ter uma nova audiência. É isso, né? Isso, dia 4, na terça-feira, a gente vai ter essa sessão de julgamento, né? Para definir o que vai ocorrer daí com o Hercílio Luz.